Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa quinta aula da disciplina de Introdução à Agricultura de Precisão. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de navegação. O que seria sistema de navegação? É aquele dispositivo que nos dá a orientação, o caminho que nós devemos seguir para chegar em determinado local. Sistema de navegação, todo tipo de veículo pode utilizar, né? O que significa navegação? Se nós procurarmos no dicionário, a gente vê que significa dirigir por meio de transporte, seguir, avançar, enfim. Tudo isso aqui é um sistema de navegação, né? Nós costumamos referir sempre a GPS, aquele que nós colocamos no carro, no trator, mas sistema de navegação é tudo que nos guia, que nos orienta qual o caminho, o trajeto que nós temos que seguir, né? Uma bússola é um sistema de navegação pouco preciso, quase sem nenhuma precisão, a não ser a direção que nós estamos indo, mas também se trata de um sistema de navegação. E é claro que na nossa aula, o nosso sistema de navegação é o GNSS. Por que GNSS? Que é a sigla em inglês de Sistema de Navegação Global por Satélite. A gente costuma dizer GPS, mas GPS é a marca de um satélite, de um sistema de navegação, né? Americano, dos Estados Unidos. Mas nós temos outros sistemas de navegação, constelações de satélite. Nós temos o GLONASS, que é exatamente o que o GPS é, o GLONASS também é. O Galileu, que é europeu, né? O GLONASS é russo, o Galileu é europeu. O BeiDou é o sistema de navegação chinês. O QZSS é o sistema de navegação japonês. E o GPS é o sistema de navegação dos Estados Unidos. É claro que a gente, por hábito, né, por ser o primeiro, por ser o mais utilizado, a gente chama os sistemas de navegação, a gente chama de GPS, mas GPS é uma das constelações, é um dos sistemas, né? O GLONASS é o segundo mais utilizado. Muitos aparelhos receptores agrícolas, eles trabalham com dois, com o GPS e com o GLONASS. Por que dois? Na ausência de um, ele entra automaticamente para o sistema de navegação do GLONASS, tá ok? No Brasil, em 1990, chegou o primeiro GPS para ser utilizado em aviação agrícola. Como que funciona o GPS? É um processo chamado de trilateração, que é um processo que determina a posição de algo sobre a Terra através de cálculo, com 3 pontos de referência. Quais são esses pontos de referência? Os satélites, né? Então vamos pensar assim, o satélite está em órbita no planeta e ele tem uma visada, né? O que é visada? Ele tem visão. Tanto o receptor, a antena, visa o satélite está visando o trator, o receptor que está no trator. Esse satélite ele tem um relógio atômico com nanosegundos, né? 0,90 de segundos de precisão. E aqui no receptor nós temos outro relógio. Então, nós temos o horário que saiu um sinal do satélite e o horário que chegou o sinal no satélite, né? Então, como que calcula essa distância? Nós temos a fórmula que distância é igual a velocidade sobre tempo, né? Se você com o seu carro, numa viagem a 100 km por hora, em 1 hora, você percorreu uma distância de 100 km, né? E no nosso caso, no nosso exemplo, a velocidade da onda de rádio, a velocidade desse sinal, a velocidade da luz, de 300 km por hora. Então, nós temos um tempo que esse sinal saiu do satélite e chegou no receptor do trator. Vamos pôr aí um exemplo de 0,6 segundos. Ora, então, a minha distância, 300.000 vezes 0,6, nos dá 18.000 quilômetros de distância desse satélite até aqui. Aí você vai me perguntar, nossa, mas com a distância desse satélite, eu sei exatamente aonde está o meu trator aqui na Terra? Não, porque são diversos satélites.
fazendo exatamente esse mesmo cálculo de distância dele para o receptor. Então, esse satélite está enviando o horário que saiu o sinal aqui, chegou no trator, esse outro satélite, ou seja, quanto mais satélites, mais preciso é a sua localização. No mínimo 3 satélites já nos permitem fazer o processo de trilateração e nos dizer a nossa posição que nós estamos trabalhando aqui na Terra. Tá? Então, esses cálculos é feito de maneira instantânea, a todo instante. Quanto mais satélites com visada para o seu receptor, para a sua antena, mais precisa é a sua localização, com questão de menos de 1 centímetro de precisão. Tá ok? Então, os satélites de GPS, eles funcionam nessa maneira. Olha, eles estão rodando o tempo todo. São 24 satélites no sistema de navegação de GPS. Na constelação do GPS, são 24 satélites, cada um percorrendo a sua órbita, né? Fazendo um giro total a cada 12 horas, de modo que em qualquer ponto da Terra, no mínimo 3 satélites estão te enxergando, tá? Então, quando alguns receptores trabalham com mais de uma constelação, conseguem visadas aí de 10, 12 satélites ao mesmo tempo, dando uma precisão, quase uma acurácia quase que perfeita, com 0 centímetros de erro, tá ok? Agora, como eu falei em erro, por que existe erro no GPS? São alguns motivos. Lembra que eu disse que ele te localiza ele emite o horário que essa onda, que esse sinal saiu daqui e o horário que chegou no seu receptor. Então, isso é um relógio de nanosegundos, de altíssima precisão, um relógio nuclear. Então, se esse relógio estiver errado e aqui estiver certo, nós vamos ter essa diferença, esse erro do relógio. Isso aqui vai prejudicar a nossa localização. Um outro motivo que causa erro: se o satélite estiver numa órbita diferente da sua, né? Essa aqui é a órbita ideal desse satélite que está nos mandando o sinal para o trator. Se ele sai da sua órbita, ou seja, se ele tem um erro de posicionamento, isso vai dar erro na nossa localização. Um terceiro motivo, de propagação de sinal, né? Nós temos camadas atmosféricas, a ionosfera, temos camadas de atmosféricas que, dependendo dessa camada, da intensidade dessa camada, tá vendo que tem um processo aqui de descaminho, né? Esse sinal que tinha que estar indo reto para a máquina, ele está sofrendo um descaminho, então isso aqui vai atrasar a chegada do sinal até a máquina, então vai ter um erro de localização. Quarto motivo, um multicaminho. Ao invés do sinal estar indo direto para o receptor, ele pode estar tendo em contato com uma árvore, batendo, tendo reflexo em algum outro local antes de chegar ao trator. Então, esse sinal vai ser um caminho maior, então o horário que saiu do satélite e chegou no seu trator vai ser um horário diferente, porque ele fez um trajeto diferente do sinal. Isso também vai afetar o seu erro de posicionamento aqui na Terra. Um outro fator de erro muito constante, né, em algumas máquinas, o pessoal que trabalha sempre comenta, que é o erro de cintilação. O que é a cintilação? A onda, o Sol produz ondas, né? Ondas magnéticas, ondas de emissão de luz, e essas ondas atrapalham a onda de sinal do GPS, né? Então, em cada ponto da Terra onde existe a operação agrícola, né? Em diferentes regiões tem diferentes horários, né? Mas sempre naquele mesmo horário, geralmente no mesmo horário, algumas máquinas sofrem erros de comunicação do satélite por conta do horário mais intenso de emissão dessas ondas de frequências solar que interfere na onda de sinal do satélite, tá? E por último, um último fator de erro no sinal de GPS é a diluição da precisão, ou seja, 2 satélites muito próximos enviando sinal, isso dilui, né? Há uma certa
convergência do sinal que o receptor está recebendo, de qual satélite é, porque os dois estão muito próximos. Então, isso chama diluição da precisão, né? De dois satélites que estão muito próximos, confundem o receptor quanto a de qual satélite que é aquele sinal que está chegando. Tá? Então, esses seis, os principais, são os seis principais motivos de erro de sinais do satélite. Tá? E como que a gente corrige? O que é feito para corrigir esses erros dos sinais? Nós conhecemos as bases de referências, né? As bases de RTK. O que quer dizer essa base? Ela está com a localização muito precisa, muito exata, né? Muitas vezes essa base é colocada até um dia anterior para ela ficar capturando a latitude, longitude, a geolocalização perfeita dessa base na Terra, né? Então, se eu tenho a posição perfeita dessa base, quando ela comunica via rádio com o trator, ela dá a posição exata do trator. Ora, é muito mais perto o caminho da base para o trator, né, que se recomenda que seja menor de 15 quilômetros, ou então a utilização de repetidoras, né? Esse caminho é bem mais perto da máquina até a base, claro, do que o satélite até o receptor da máquina. Então, quando nós fazemos a posição com relação à diferença da base para o trator, é mais preciso esse sinal, tá? Porque como eu sei o posicionamento exato, a posição, latitude e longitude exata dessa base, então a diferença dessa localização para o trator, eu tenho um posicionamento adequado e corrijo esses erros do sinal, né? E isso que eu mostrei com um satélite, na verdade, ocorre uma comunicação direta entre satélite, máquinas, máquina via rádio com as bases RTK, então forma uma rede de comunicação entre satélite, máquina e base de diferencial, tá? Então, esses satélites, esses GPS que nós chamamos de portátil, ou seja, ele dá o posicionamento absoluto. Esse, para agricultura de precisão, ele não funciona porque quando a gente precisa de precisão, né, na sucação, precisão nas operações, esse aparelho, né, de posicionamento absoluto, é aquele que vem sinal do aparelho direto para o satélite. Então, esse não nos dá precisão. O que nos dá precisão é o satélite, né, o equipamento onde tem o posicionamento relativo de RTK, que é o qual corrige a posição da máquina com relação ao satélite. Tá ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição de vocês. Tá ok? Um abraço e até a próxima aula.